Hoje, o Rio de Janeiro começa a receber ajuda de insumos hospitalares e de verba para os hospitais. As medidas foram anunciadas hoje no encontro com o secretário nacional de Atenção à Saúde. Quem conta pra gente é Melissa Munhoz. Rodou. Durante a madrugada, quem precisou ser atendido na UPA da Taquara encontrou as portas fechadas. Esta paciente saiu da UPA do Alemão sem o medicamento. Tá tossindo tem 2 horas, tem de casa. Até vomitou. Ontem à noite, ao lado do secretário nacional de Atenção à Saúde, o governador decretou o estado de emergência na saúde do Rio. Nós estamos criando um gabinete de crise e declarando uma situação de emergência na saúde aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso possibilita uma parceria maior, a entrada de recursos, o que agiliza um pouco os nossos procedimentos com essa situação de emergência que está sendo decretada nesse momento. O objetivo é acelerar a arrecadação com a ajuda do governo federal. Mas, para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a medida não resolve a grave crise nas unidades estaduais e os transtornos enfrentados pela população. Todas as medidas que estão sendo anunciadas paralelamente ao estado de emergência são medidas que nós sabemos que não terá nenhum grande impacto. Por exemplo, usar bombeiro e usar médico da Polícia Militar, isso é para jogar para a plateia, porque na verdade nós sabemos que tanto o Hospital dos Bombeiros quanto o Hospital da Polícia Militar também carece de médicos. O curioso é que durante a campanha, Luiz Fernando Pezão prometeu resolver todo e qualquer problema sem a ajuda de nenhum governo. Nessas horas, não me interessa se o problema é federal, estadual ou municipal. Se o problema afeta as pessoas, passa a ser um problema meu. Hoje, ao contrário do discurso da propaganda política, chegou ao Rio a primeira remessa de 300 mil itens de medicamentos e material hospitalar, avaliada em 20 milhões de reais, enviada pelo governo federal. É um auxílio técnico e material que a presidente faz questão que nós estejamos aqui presentes nesse momento, solidários com o povo carioca, solidários com o governo estadual e nos colocando à disposição, inclusive, para auxiliar tecnicamente também na reorganização, na reestruturação da rede e fazer tudo possível para atender melhor a população do Rio. As caixas que contêm insumos básicos, como injeções, luvas cirúrgicas e bolsas para urina, estão no Hospital Federal da Lagoa. Elas vão abastecer o Hospital Getúlio Vargas. As próximas remessas irão para as unidades Adão Pereira Nunes e Alberto Torres. Já está começando hoje as OS a pagarem os enfermeiros, os médicos. A gente espera, durante esse final de semana e a partir da próxima segunda-feira, normalizar todos esses pagamentos. Tudo que claro que não é o ideal, mas o mínimo que nos pediram para a rede funcionar, nós conseguimos ir além do que nos pediram. O Rio vive a pior crise entre os 27 estados do país. Para justificar a situação caótica e o estado de emergência, o governador culpou o petróleo e a queda nas arrecadações. Então eu agradeço muito essa solidariedade. O Estado precisa de ajuda, mas o Estado ele tem uma economia dependente do petróleo, né? E vocês estão acompanhando o que ocorreu com a Petrobras e o que ocorreu com o preço do barril do petróleo. E a Justiça obrigou o governador a devolver aos cofres públicos nas próximas 24 horas 660 milhões de reais. O valor teria sido desviado do Fundo Estadual de Saúde. Mas eu vou continuar com o meu discurso que eu sempre fiz aqui. O problema não é falta de dinheiro. O problema é gestão correta desse dinheiro. É administração. Primeiro, partindo de que não sou eu que estou falando. Pelo contrário, eu estou indo na barca de quem entende a história. Essa questão de OS, de organizações sociais. Se a gente tem o dinheiro, que a gente sabe que nesse Brasil ou em qualquer lugar, quanto mais o dinheiro vai passando por um caminho, por um tubo, mais ele vai se perdendo no caminho. Então, se a gente tem o dinheiro
da verba da saúde, para que você terceirizar a saúde de um estado? Contrata funcionário, faz concurso público, assume a bronca para si, para não cair nessa situação. Segundo fato, quer dizer que então, já que o Rio de Janeiro está num país que está em crise, só que o Rio de Janeiro é o único que entrou em colapso na saúde. Por quê? Porque dependia de uma verba que não era segura, que era volátil, capital volátil, aquele que não é garantido, como se você fizesse o seguinte aí em casa. Você tem um emprego fixo aqui no SBT, sou eu, né? Só que eu faço pão de mel para vender. Não é essa renda não é fixa. Eu tenho ela de vez em quando. E eu assumisse essa renda para cuidar da minha saúde. Não tendo essa renda, dana a saúde toda. É um problema de gestão, sim senhor, que depois desse colapso tem que ser reavaliada. Senão, a gente não vai sair nunca desse fundo do poço, que como disse o Jorge Dazzi, a gente achava que tinha fundo do poço, ele é sem fundo, né?